alunos, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre as cobras, né? Na aula passada, nós já vimos algumas características desse grupo, que é o grupo dos ofídeos, e hoje nós vamos estar estudando um pouco mais sobre as cobras peçonhentas e as não peçonhentas. Aqui nessa imagem, nós temos uma cobra, como se estivesse em corte, né, mostrando aqui a disposição dos seus órgãos internos. E uma característica que nós observamos é que, devido ao formato do corpo da cobra, os seus órgãos internos vão ser alongados, né? Como ela tem esse corpo alongado, seus órgãos também vão ser mais alongados ou então num tamanho menor, né? Nós podemos ver aqui o fígado, o estômago, né? Tudo num formato mais alongado. E uma curiosidade é a questão dos pulmões. Ela possui 2 pulmões também, né? Como mamíferos, como aves, porém o seu pulmão direito ele é mais desenvolvido e o seu pulmão esquerdo ele é mais atrofiado, ele é menos desenvolvido, ele é chamado de pulmão vestigial. Então aqui uma curiosidade aqui sobre os órgãos internos das cobras. As cobras venenosas, elas possuem uma glândula que produz veneno, e esse veneno ele pode ser inoculado num outro ser vivo, numa presa, por exemplo, através de dentes inoculadores, né? São dentes que possuem um orifício, né? Um canal que está ligado a essa glândula de veneno, e no momento em que essa cobra vai se defender ou vai caçar a sua presa, ela injeta esse veneno no outro ser vivo, tá? Então, esse veneno ele vai servir tanto para ela caçar as suas presas, para paralisar as presas, matar as presas, para daí ela poder se alimentar, como também uma forma de defesa, né? Quando ela se sentir ameaçada, ela vai se armar, vai se enrolar, né? Vai se armar e vai atacar, se defendendo com as suas presas aí inoculadoras de veneno. Com relação aos tipos de dentes e a posição dos dentes inoculadores de veneno, nós temos 4 tipos de cobras, né? Elas são classificadas em áglifas, que são aquelas cobras que não possuem os dentes inoculadores, os seus dentes são maciços, não possuem aquele canal interno, tá? E exemplos desse tipo de cobra são a jiboia e a sucuri. Elas matam as suas presas por constricção. Elas se enrolam na presa, né? E fazem esse movimento de constricção, fazendo com que a presa morra por sufocamento. E daí elas podem se alimentar, né? Um detalhe interessante que os ossos do crânio das cobras, de todas as cobras, né? Eles não são soldados, eles são soltos, e com isso ela consegue abrir bem a sua boca e engolir presas bem maiores do que ela. Outro tipo de cobra que nós temos são as opistóglifas, que são as que possuem o dente inoculador na parte de trás da sua maxila, né? Do seu maxilar superior. Portanto, elas vão ser cobras menos perigosas. E aqui a gente tem como exemplo a cobra cipó, a cobra verde, a falsa coral e a mussurana, que apresentam esse tipo de dentição. Outra classificação, né, outro grupo de cobras são as proteróglifas, que possuem o dente inoculador na frente da sua maxila, né, na frente da boca, só que esse dente inoculador, ele é menor, né, ele é pequeno, e ele tem esse canal, né, que recebe o veneno, só que ele é um dente menor, então ela não é assim tão perigosa como o outro grupo que nós vamos ver daqui a pouco.
tá? Então, os representantes desse tipo de cobra são as cobras corais verdadeiras, as najas, né, que tem um veneno super potente também, e as serpentes marinhas. E o grupo mais violento, vamos dizer assim, né? São as piores cobras, são as solenóglifas, que possuem dentes inoculadores na frente da boca muito grandes, né? E esses dentes, então, possuem esse canal aí ligado à glândula de veneno, e quando elas inoculam o veneno, esse veneno passa por dentro desse dente e entra ali na presa, por exemplo, né, dessas cobras, tá? E nós já vamos conhecer aqui no Brasil algumas cobras venenosas que possuem esse tipo de dentição. E quando ocorre algum acidente com esse tipo de cobra, né, essas cobras venenosas, o ideal é que se procure urgentemente o serviço médico, e é bom a gente saber também a espécie da cobra que causou o acidente, para que eles possam administrar o soro antiofídico correto, porque não adianta a pessoa ser picada por uma cobra cascavel e tomar o soro antiofídico de uma jararaca. Não vai fazer efeito, tem que ser da espécie correta, tá? E aqui a gente vai conhecer algumas características das cobras peçonhentas e das cobras não peçonhentas, né, as não venenosas. Existem algumas características externas que vão distinguir essas cobras, né, esses dois grupos, porém é bom a gente não confiar nessas características, porque pode ser que seja diferente, né, que não seja aí algumas espécies não tenham aí as características, por exemplo, de uma cobra venenosa e ela seja venenosa, né? Como no caso da coral verdadeira, né? Que muitas das características das cobras peçonhentas ela não tem, mas ela é uma cobra peçonhenta, né? Então, nós temos aqui normalmente, as cobras venenosas, as peçonhentas, elas têm uma cabeça mais chata, mais triangular, e as não venenosas têm uma cabeça assim mais estreita, mais arredondada, mais alongada. As cobras venenosas têm olhos menores, né, olhos pequenos e uma pupila em formato de fenda vertical, né? E elas também têm um orifício entre as narinas e os olhos, chamado de fosseta loreal, que é uma estrutura que detecta o calor da sua presa. Então, elas podem não estar enxergando muito bem, mas elas vão conseguir detectar a sua presa devido a essas ondas de calor. Já as cobras não venenosas não têm essa fosseta loreal e nem esse olho com pupila em formato de fenda. Mas como eu falei, né, no caso da coral verdadeira, ela não tem essas características, mas é uma cobra venenosa. Também as cobras venenosas têm as escamas do corpo mais alongadas, né? As suas escamas são mais pontudas, né? Elas têm ali um formato diferente, né? E quando a pessoa passa a mão assim, dá uma impressão de ser áspera. Já as cobras não venenosas têm as escamas mais achatadas, né? Sem carenas em cima, né? Sem sulcos em cima, dando ao tato uma impressão mais lisa e mais escorregadia. Outras características também com relação ali à cabeça das serpentes venenosas é que a cabeça delas tem escamas pequenas, semelhantes às do corpo dela. Já as não venenosas possuem placas em cima da cabeça, ao invés das escamas.
Uma outra característica em relação à cauda das cobras peçonhentas é que a cauda ela termina mais abruptamente e ela é mais curta. E nas cobras não venenosas a cauda é mais longa e ela vai afinando gradualmente, né? E outra característica também, as cobras peçonhentas, quando elas se sentem ameaçadas, elas tomam uma atitude de ataque. Elas se enrolam e elas se levantam como se fossem atacar, né? Elas não fogem, elas atacam quando elas se sentem ameaçadas. Já as não peçonhentas, elas fogem quando elas são perseguidas, né? Então, também é uma outra característica que normalmente se observa. Porém, como eu falei, nós não podemos nos fiar nessas características, né? É melhor não confiar nessa aparência, porque pode ser que alguma espécie aí tenha características aí um pouco diferentes dessa tabelinha que a gente viu, né? E então, para finalizarmos o nosso assunto, né, sobre os ofídeos e também sobre os répteis, vamos conhecer aqui algumas cobras peçonhentas que nós encontramos no Brasil, tá? Então, nós temos aqui uma surucucu, que é uma cobra grande, uma cobra agressiva, né? Temos aqui uma jararaca, que é bem comum aqui no nosso país. Aqui nós temos uma urutu, que tem um padrão de cor parecido com os desenhos, né, da sua pele, são parecidos com ferraduras. Aqui uma coral, como eu falei, né, a gente pode perceber que a cabeça dela é mais arredondada, o seu olho não tem a pupila em formato de fenda e ela também não tem a fosseta loreal, mas é uma cobra venenosa. E ela tem esse padrão tricolor aqui, né? Um padrão de cor vermelho, preto e branco, tá? E por fim, a cascavel, que ela é muito conhecida também por causa do seu chocalho, né? Do seu guizo na extremidade da sua cauda. Quando ela se sente ameaçada, ela já se enrola e começa a sacudir esse guizo, fazendo aquele barulho característico, né, para dizer para o animal que está afugentando, que está ameaçando, que ela é uma cobra perigosa, né? Então, aqui nós finalizamos o assunto sobre répteis, tá? Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre esses animais que nós devemos temer, né? Mas ter também respeito, porque são animais da nossa fauna, né? Na nossa próxima aula, então, nós vamos iniciar um outro assunto, né? Um outro grupo, e eu estarei te esperando, tá bom? Até lá!